Olá, hoje a gente vai fundo na jornada do líder tipo 6. Vamos falar sobre essa transformação, sabe? De como a dúvida que é tão presente pode dar lugar a uma liderança de confiança super estável. A ideia é mapear esse caminho que pega um estrategista brilhante, resiliente, mas muitas vezes ansioso e o transforma numa presença corajosa que inspira de verdade no ambiente executivo. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que a ansiedade, que a gente sabe que muitas vezes paralisa, pode virar o maior trunfo estratégico de um líder? Bom, a resposta está em entender a fundo como a dúvida funciona, para poder transformá-la em cuidado, em diligência e, no fim, em coragem consciente. Para a gente entender essa transformação, nosso roteiro está bem claro. A gente começa com o dilema do estrategista leal, depois vamos mapear o terreno interno dele, aí exploramos as várias faces da busca por segurança, detalhamos como quebrar o ciclo vicioso da dúvida, traçamos o caminho até a coragem e, por fim, a gente consolida essa liderança, agora firme e confiante. Vamos direto ao ponto. Todo líder do tipo 6 convive com um paradoxo. Por um lado, uma mente brilhante para a estratégia, um senso de responsabilidade enorme, mas por outro, tudo isso é movido por um motor interno de dúvida, de antecipação de riscos. É essa tensão constante, sabe? Entre ser extremamente capaz e se sentir, lá no fundo, inseguro. A essência do tipo 6 é essa busca, uma busca que não para por segurança e por previsibilidade. O medo principal é o de ficar sem apoio, sem orientação, bem na hora de uma crise. Isso cria uma estratégia, quase sempre inconsciente, que acaba ditando as ações. Ok, se eu conseguir prever e me preparar para todos os piores cenários possíveis, aí sim eu vou estar seguro. Agora, para gerenciar essa estratégia, a gente precisa de um mapa. E é isso que essa sessão é, o nosso guia para a paisagem interna do líder tipo 6. A gente vai detalhar a mecânica que comanda a percepção de risco e também a jornada para construir uma confiança que seja autêntica. E olha só, esse slide mostra a polaridade central. De um lado, no desequilíbrio, a gente tem a paixão do medo. Ele se manifesta como essa ansiedade que está sempre antecipando problemas. Do outro lado, o destino da evolução, a virtude, é a coragem. E aqui está o pulo do gato para a gestão de riscos. Coragem não é não ter medo. É a capacidade de olhar para um risco com clareza e agir apesar da incerteza, tudo isso baseado na confiança interna. Uma coisa que é absolutamente crucial entender é o mecanismo de defesa, a projeção. Pensa assim, a ansiedade que a pessoa sente por dentro é como se fosse jogada para fora. Com isso, o ambiente de trabalho, o mercado, tudo parece muito mais ameaçador do que realmente é. E isso distorce a avaliação de riscos profissionais. Uma pequena possibilidade vira uma certeza de catástrofe. A grande virada de chave para uma liderança evoluída é exatamente essa. Saber diferenciar o que é projeção interna e o que é uma análise de um perigo real. Essa jornada de desenvolvimento segue uma escala bem clara. Lá no estado inconsciente, a liderança é reativa, desconfiada. Conforme ganha consciência, se torna responsável, leal, o que já é ótimo, muito valioso. Mas no estado evoluído, essa liderança se torna corajosa, confiável e firme. Vira aquela presença que estabiliza equipes e toma decisões com serenidade. Mas essa busca por segurança do tipo 6 não é uma coisa só. As asas e os subtipos instintivos trazem nuances, sabe? São estratégias diferentes para alcançar o mesmíssimo objetivo, se sentir seguro. Vamos ver como isso aparece no dia a dia da gestão? As asas já definem dois estilos de liderança bem diferentes. O 6 com asa 5, o estrategista cauteloso, ele confia em dados, em planejamento. Sob pressão, ele se recolhe para analisar, para construir um plano de contingência super detalhado antes de agir. Já o 6 com asa 7, o leal engajador, usa o lado social para construir alianças, engajando a equipe com otimismo e colaboração para se sentir seguro. Agora, vamos para os subtipos. O autopreservação é o prevenido. A estratégia dele é buscar segurança através da preparação. É aquele gestor que tem planilha para tudo, que está sempre pensando no e se. A grande força dele é ser extremamente confiável. Já a sombra é a ansiedade, que pode levar a uma necessidade exagerada de controle, de microgerenciamento. O subtipo sexual, ou 1 a 1, é o contrafóbico. E a estratégia dele é bem contraintuitiva. Ele se sente seguro quando desafia o medo de frente. Em vez de recuar diante de um problema, ele vai para cima. Esse é o líder que confronta, que testa os limites e age com muita decisão sob pressão. O lado sombra disso é a reatividade, que pode acabar criando conflitos onde não precisava. E temos o subtipo social, o comprometido, que encontra segurança em pertencer a um sistema. Ele valoriza as regras, a hierarquia, o alinhamento com a autoridade.
É um líder que constrói lealdade com base em normas claras, no dever compartilhado. O desafio dele é equilibrar essa necessidade de estrutura com a autonomia, com a coragem de tomar decisões por conta própria. E esse quadro aqui é ótimo para a gente comparar dois subtipos no mundo corporativo. Numa reunião, o social está buscando consenso, está se alinhando com a liderança. Já o autopreservação está focado nos riscos logísticos, no plano de ação. Na hora de decidir, o social se apoia nos protocolos, no grupo. O autopreservação, por outro lado, faz uma análise privada, exaustiva. São estratégias de segurança bem diferentes na prática. Bom, chegamos no ponto de virada. Como é que a gente quebra o padrão inconsciente que limita a produtividade de um executivo? Sair da paralisia por análise e partir para a ação decisiva é, sem dúvida, a chave para liberar todo o potencial de liderança do tipo 6. O ciclo que prende o tipo 6 funciona mais ou menos assim. Primeiro, um risco é percebido. Imediatamente a mente projeta o pior cenário possível. Com isso, a ansiedade dispara. A reação é defensiva e o ponto crucial é que, qualquer que seja o resultado, ele vai ser interpretado como uma confirmação do medo inicial. É um loop, sabe, que se retroalimenta e prejudica os resultados. Então, o ponto nevrálgico é este: cautela estratégica é um ativo, é uma vantagem. Agora, a paralisia por análise, isso é um passivo. É um peso que compromete a agilidade e os resultados. A alta performance executiva para o tipo 6 nasce exatamente de saber a diferença e de agir com prontidão, mesmo quando o cenário é incerto. A quebra desse padrão exige passos práticos, bem conscientes. Primeiro, consciência. É preciso reconhecer a ansiedade como um sinal interno, não como um fato do mundo real. Segundo, confiança. Acessar as vitórias do passado, lembrar do que já deu certo. Terceiro, presença. Focar no aqui e agora, não nos medos do futuro. Quarto, ação. Dar um passo calculado à frente. E quinto, estabilidade. Cada passo desses cria uma nova prova da própria capacidade, o que vai fortalecendo a confiança. Agora, a recompensa por todo esse trabalho, o caminho de integração. Para o tipo 6, a evolução passa por integrar a influência pacificadora do tipo 9. É o tipo 9 que oferece o antídoto natural para a ansiedade crônica. E para que fique bem claro, o destino da evolução para o tipo 6 é a calma centrada e a paz interior do tipo 9. O objetivo não é apagar o medo, mas sim acessar um estado de tranquilidade que permite tomar decisões difíceis com mais sabedoria e com muito menos reatividade. Os benefícios dessa integração são muito concretos para qualquer líder. A pessoa se torna mais calma, menos reativa sob pressão, a autoconfiança cresce e, com isso, diminui a dependência de validação externa. Decisões complexas passam a ser tomadas com uma presença firme e, fundamentalmente, a habilidade de diferenciar ameaças reais de fantasmas da ansiedade fica muito mais apurada. E assim, a gente conclui essa jornada. Chegamos a um líder transformado que agora personifica a coragem consciente. Uma liderança que não ignora o risco de forma alguma, mas o enfrenta com serenidade, ancorada na força e na confiança que descobriu dentro de si. E se a gente pudesse resumir toda essa jornada em uma ideia central, seria esta. O tipo 6 busca segurança fora, mas ele evolui de verdade quando entende que a confiança, a verdadeira segurança, não está em sistemas externos. Ela começa e termina dentro de si. Para fechar, fica uma reflexão, uma pergunta para levar da teoria direto para a prática. Qual decisão corajosa a sua liderança está exigindo hoje? A resposta para essa pergunta? Bom, essa resposta é o seu próximo passo.